Pessoal, acaba de sair uma notícia urgente para vocês agora. Eu acho que vocês já viram que o Lula foi hospitalizado, mas agora a notícia ficou cada vez pior porque teve sangramento cerebral no Lula. A gente está trazendo para vocês todas as informações bem atualizadas, estamos trazendo tudo em última mão para vocês ficarem sabendo de todas as notícias que estão acontecendo, porque a situação é grave, a situação é complicada e tá todo mundo com medo do que vai acontecer agora. Principalmente depois que o hospital soltou a nota de que realmente ocorreu um sangramento cerebral no Lula. E isso pode ter várias consequências e vários problemas, inclusive pro PT no futuro. Então hoje eu venho aqui em primeira mão trazer essas notícias para você não ficar perdido e entender o que está acontecendo com essa situação do Lula. E além disso, a gente vai trazer todas as outras informações que estão acontecendo agora, que são uma mais louca do que a outras. Lembrando, Bolsonaro soltou agora uma notícia bombástica falando de quem vai ser o próximo candidato para 2026. E o Valdemar da Costa Neto retrucou essa notícia e eu quero trazer para vocês agora em primeira mão esse vídeo. Então já deixa o like, compartilhe, se inscreva e vamos entender o que está acontecendo nessa política tão caótica que é a brasileira. Gente, tá chegando 2026 e vocês sabem que praticamente o Bolsonaro pode ser um candidato. Embora ele esteja inelegível, muita gente acha que a inelegibilidade do Bolsonaro vai acabar e ele vai entrar para ser candidato. Porém, tem outras pessoas que acham que isso não vai acontecer, que acham que vai ser o Tarcísio de Freitas, ou o Caiado, ou o Zema, outra pessoa, mas o Bolsonaro vai continuar inelegível. A questão é que agora o Bolsonaro soltou uma nota falando que realmente ele já sabe quem vai ser o candidato em 2026 e junto jogou uma bomba contra o governo federal. Foram muitas revelações, inclusive incluindo Valdemar da Costa Neto, gerando uma polêmica muito grande. Então, bora assistir esse vídeo para você entender o que está acontecendo. Vou botar o vídeo para vocês aqui, pessoal. Falou que o senhor vai ser o candidato em 2026. Olha, o que acontece é que infelizmente eu não posso conversar com o Valdemar. Se pudesse, não teria esses problemas. O Valdemar dá sua opinião, é o direito dele, e muitas vezes, por não conversar comigo, ele sai um pouquinho da normalidade. Mas eu sou o candidato a presidente do PL em 26. Afinal de contas, por que eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores, abuso de poder político, que eu ganhei de voto com essa reunião. A outro processo, por abuso de poder econômico. Ora, participei do evento, onde o carro do som era do pastor Silas Malafaia. Não tem um centavo meu nem público naquele evento de 7 de setembro de 22. Foi um julgamento político por parte do TSE. E, obviamente, se isso não for colocado num ponto final pelo Supremo ou pelo Parlamento, é sinal que não temos democracia no Brasil. Inelegível, tem que ter realmente uma acusação séria, né, uma prova séria contra aquele respectivo candidato. Eu pergunto a vocês, por que Luciano Hang está inelegível? Ué, o que ele fez? É preventivo, porque ele pode ser um bom candidato no futuro, ao governo de Santa Catarina, ou a vice-presidente da República, ou seja lá o que for. Querem tornar inelegíveis alguns de nós parlamentares, como o próprio Nicolas, o meu filho Eduardo, Gustavo Gaia, entre outros. Por que isso? Uma coisa é certa, a esquerda tá morrendo de medo do que vai acontecer em 2026, porque ela sabe que o Bolsonaro tem força para derrubar o Lula, se caso ele estiver elegível. Então vão tentar de todas as maneiras jogar a coisa pro Bolsonaro não perder a sua inelegibilidade, continuar inelegível, sem contar que qualquer outra pessoa que surge na direita que tenha capacidade de substituir o Bolsonaro, eles vão tentar derrubar de todas as formas. Luciano Hang era um que tinha uma força, querendo ou não, muito grande, também está inelegível. Pablo Marçal, outro que veio com outra força completamente enorme e agora praticamente tá meio que assim, né? Entre aquele, ou a gente usa Pablo Marçal para ser um escape da direita para 2026, ou a gente deixa Pablo Marçal inelegível. Resumindo, qualquer pessoa da direita que venha a candidatar e seja um nome de peso, eles vão tentar barrar e destruir. Isso o Bolsonaro quis colocar nesse vídeo e mostrou claramente. Porém, o Valdemar da Costa Neto já estava com uma outra ideia e com outro conceito sobre o que ia acontecer com as eleições de 2026, né? A gente pode ver que ele já começou a se alinhar com o centro, excluindo o Bolsonaro, falando tipo, Bolsonaro, sua opinião não importa, que o importante é o que o PL e eu, presidente do PL, quero fazer com essa decisão. Colocou o Bolsonaro completamente de lado. Porém, agora, depois dessas falas que o Bolsonaro fez
e o Valdemar da Costa Neto perceber que o Bolsonaro, na verdade, é muito mais forte do que ele mesmo, ele agora tá mudando um pouco mais o conceito e soltou essa frase aqui pra gente. É o representante da direita no mundo. O que acontece é que o Bolsonaro, como está inelegível, está por enquanto inelegível, eles acham que o Bolsonaro não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato. Pois é, quando a situação muda, ele perde poder, ele viu que agora o jogo também mudou, ele tem que jogar um novo jogo, e o jogo agora é seguir o que o Bolsonaro tá mandando. Mas lembrando, o PL ainda continua se aliando à direita de centro e o centro querendo ou não. Isso é para ganhar mais força e conseguir se eleger no futuro. Porém, pode acabar com os princípios do partido, que é de direitos e valores que tem concretizado, que claramente o centro não segue isso. E isso pode ser um problema muito, mas muito grande mesmo no caso. Então, pra a galera aí do PL que não vai conseguir se eleger, se mudar o palco e parar de apoiar as linhas da direita, que foi o que elegeram eles. Então, isso pode deixar muito problema aí por enquanto. Mas vamos falar de outro caso que está deixando todo mundo bem oriçado aí, complicado sobre a questão de Bolsonaro, gente, incluindo até mesmo Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, ele reagiu ao indiciamento da PF criada de modo criativo de Alexandre de Moraes. O que aconteceu, galera? Vamos entender o que tá rolando aqui, né? O Bolsonaro reagiu à notícia publicada pela Coluna de que está sendo indiciado no inquérito no caso a tentativa de golpe de Estado em 2022 após a derrota para Lula. O ex-presidente afirma que nunca tomou nenhuma providência que decretar o estado de sítio no país, conforme constava na minuta golpista encontrada então com seu ex-assistente de ordem, Mauro Cid, e apresentada por eles aos comandantes militares. É mais uma da PF criativa de Alexandre de Moraes. Não existe decreto de estado de sítio. O presidente que quiser decretar estado de sítio deve enviar uma exposição de motivos para o Congresso, ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Caso não exposição desses motivos, não tenho porquê, nunca tomei nenhuma medida concreta sobre isso, afirmou então o telefonema que fez para a Coluna às 6h50 desse sábado, para comentar a notícia publicada às 2 horas. Bolsonaro disse que teve uma eventual condenação para reforçar a inegibilidade já decretada então por ele. Querem se gabar com uma condenação, disse então. Diz respeito dos arroubos que teve durante o seu governo, o ex-presidente disse que nunca desrespeitou a Constituição, livre que, segundo ele, era sua leitura de cabeceira e de banheiro. Eu estudei toda a Constituição desde que assumi. A Constituição tem que ser a leitura de cabeceira ou ficar no banheiro. Eu leio no banheiro, era minha leitura na cabeceira e de banheiro. Sempre falei nas 4 linhas, nunca fiz nada fora. Afirmou então Bolsonaro sobre esse caso. Bolsonaro disse que não há nada de decreto contra ele. Os caras estão fazendo uma tempestade dentro de uma garrafa plástica. Conforme mostrou a Coluna, a Polícia Federal vai indiciar em meados de novembro o ex-presidente e ex-ministro Gerais Augusto Heleno e o Walter Braga Neto, e o ex-comandante da Marinha e almirante Almir Garnier Santos, e o ministro Anderson Torres e ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, entre outros. Os 6 serão indiciados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a derrota de Lula em 2026. A Polícia Federal indica e considera que ter elementos que mostram a participação dos 6 no trama golpista colocado em prática logo em 2026 e, em especial, após o resultado do segundo turno das eleições naquele ano. Mensagens encontradas recentemente pela PF ligando a Bolsonaro, a minuta golpista que implementava instrumentos jurídicos que permitiram contestar o resultado das eleições e margem da Constituição. No texto encontrado posteriormente com um ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, constava o decreto de estado de sítio e de uma operação de garantia de lei e da ordem. A situação de Bolsonaro também foi agravada pela confirmação do ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freitas Gomes, e das Forças Aéreas Brasileiras, no caso a FAB, tenente brigadeiro do ar Carlos Batista Júnior, de que Bolsonaro os pressionou para aderir então
a um golpe de Estado para se manter no poder. Pois é, pessoal, o que vocês acham sobre essa matéria? Bolsonaro disse tudo o que aconteceu. Vocês acreditam que Bolsonaro está certo? Acreditam que não? Põe nos comentários e vamos falar da notícia mais bombástica e a mais polêmica de todos, que foi em relação ao Lula. Gente, o Lula, ele sofreu aí um acidente lá no Palácio da Alvorada e praticamente ele caiu da cadeira, bateu a cabeça no chão e foi hospitalizado porque ele teve um traumatismo craniano. E traumatismo craniano, querendo ou não, é uma coisa muito perigosa, porque da mesma forma que não pode dar nada, a pessoa sai, sim, tranquila, sem lesão nenhuma, a pessoa também pode biruleipar, pode dar problema, pode dar muita coisa com traumatismo craniano, literalmente. Pode dar paralisia, pode dar aí falta de senso cognitivo, pode dar falta de interpretação, pode acontecer muita coisa com traumatismo craniano. E no caso do Lula, a gente ainda tá vendo o que tá acontecendo, porque acabou de acontecer, ele ainda tá em repouso, mas uma coisa foi confirmada e, de certa forma, é muito perigosa. Teve sangramento dentro do cérebro, teve sangramento interno. E o que é isso? E o porquê que a situação foi tão caótica que chegou a ponto de o Lula ser obrigado a cancelar a sua viagem para a Rússia, gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou cancelar a sua viagem para a Rússia por conta de um acidente doméstico. Segundo nota divulgada no site do presidente da República, no domingo, Lula iria viajar para a cúpula do BRICS em casa, devido ao impedimento temporário para viagens, então, de avião a longa duração. O presidente irá participar da cúpula do BRICS por meio de uma videoconferência e terá agendamento de trabalho normal para essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto, concluído aí o texto. De acordo com o boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o presidente foi atendido em Brasília no sábado após acidente doméstico com ferimentos corto confuso na região occipital. Após a avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagens aéreas a longa distância, podendo exercer uma demais atividades tranquilamente, tá? Porém, segundo o hospital, Lula permanece sob acompanhamento da equipe médica aos cuidados do professor Dr. Robert Calil Filho e doutora Ana Helena de Morgli. Em entrevista ao jornal O Globo, o médico, no caso, detalhou que os exames feitos no final da semana apontam que o presidente teve mínimos pontos de hematomas no cérebro após a forte trauma a partir de trás da sua cabeça. Então, o que é esse ferimento no caso? Apesar desse termo parecer um pouco complexo, o ferimento corto-confuso nada mais é do que uma mistura de um corte com uma contusão ocorrida após a pancada e o impacto. Geralmente essa lesão afeta não só a pele, mas também alguns tecidos internos que geram sangramentos. A equipe médica do Sírio-Libanês informou que o presidente levou 5 pontos na região de ferimento para fechar o corte. Pelas informações divulgadas pela imprensa nas últimas horas, Lula se acidentou no banheiro, enquanto estava sentado num banco e fazia os seus últimos preparos para a viagem na Rússia. Ele teria caído para trás e batido a cabeça. E daí vem a explicação para o segundo termo mencionado no boletim médico do Sírio-Libanês. A região do hospital compreende a parte traseira do crânio, quase então com a fronteira entre com o pescoço e a nuca, como eles põem aí a imagem onde foi fraturado, no caso, o Lula, né? E esse hematoma no cérebro se refere então ao acúmulo de sangue, em sua maioria coagulado, que ocorre em algumas partes do organismo. O hematoma geral é causado por vasos sanguíneos rompidos que foi danificados por uma cirurgia ou por uma lesão. Implica então o site do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos. Ele pode ocorrer em qualquer lugar do corpo, incluindo no cérebro. Em sua maioria, hematomas são pequenos e desaparecem com própria. Porém, alguns podem precisar de remoções cirúrgicas, como diz o texto. No caso, então, o médico explicou que o quadro de Lula exige um exame repetidos para ir durante o resto da semana para apurar o que aconteceu, no caso, com o Lula, se a lesão vai evoluir ou se ela não vai evoluir. Mas a questão é, já divulgaram que a situação foi muito grave e que praticamente não sabem ainda o que isso vai gerar com o Lula ou quais os danos que serão feitos contra ele. E se tiver danos, isso aí pode ocorrer em muitas outras coisas mais terríveis ainda. E a gente tem que lembrar que é época eleitoral, como eu disse para vocês, o Lula não estando presente vai ser péssimo para o PT. O PT vai perder de vez nessas eleições
para qualquer outro tipo de político. Pode ser do PL, pode ser do centro, mas o PT sem o Lula é o PT sem nada e vocês sabem disso. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva. A gente vai trazer mais vídeos para vocês amanhã. Então, um beijo e até daqui a pouco.